Você já parou para refletir quando começou a se interessar pelas ciências? Talvez tenha sido no quintal da sua casa ou em uma visita ao museu da sua cidade, e até mesmo por inspiração em algum professor ou professora da escola. Para algumas mulheres, essas situações são marcos importantes para escolher a profissão. Acho que a minha inspiração começou na infância. Então eu lembro que meus avós paternos, eles tinham uma casa bem pequenininha que tinha um quintal enorme. E aí eu lembro de passar a minha infância naquele quintal interagindo com os animais que estavam ali, os insetos, os tatuzinhos que a gente via bastante lá. Bastante contato com a natureza. E foi através também desse contato que eu comecei a gostar de plantas. Então eu lembro da minha avó, ela tinha essa tradição de buscar medicamentos a partir de plantas. Então chás, cuidados, beleza, né? Então passar babosa nos cabelos. E aí foi aí que eu comecei a me interessar por a questão da biologia, né? Da biodiversidade da vida. E foi passando assim de geração. Então a minha mãe, ela traz também, né? Isso dessa importância da natureza, da gente interagir com os recursos naturais. Então acho que vem um pouco daí, esse meu interesse de entender a vida, né? Tá, a verdade eu sempre me senti muito, de alguma forma, atraída com as estrelas e o céu. Eu cresci no campo, tipo bem longe da cidade, aí o céu sempre estava muito limpo e dava para ver constelações de todo tipo e eu adorava, era um dos meus planos favoritos. E resulta que na hora de escolher eu tive dificuldades porque além do céu e de saber, tipo da curiosidade de saber como funcionavam as coisas, nesse caso o universo, eu também tinha muitos outros interesses, a história, a filosofia, também gostava da biologia, gostava de muitas áreas, aí eu fiquei com muita dúvida. Eu fiz a graduação de física, que era como o mais próximo na astronomia. Eu sempre fui aquela criança do mato, né? Criança do bicho, a clássica criança bióloga. Criança do bicho, que gosta de mato, gosta de cutucar e ver formiga pra lá e não sei o que pra cá. Mas nunca pensava na biologia como a minha primeira opção. Então eu ia, na verdade, para as engenharias. Ia para arquitetura ou engenharia civil. Eu achava que gostar de bicho, gostar de mato era meio que um hobby. Eu gosto, acho interessante, legal, mas eles estão ali e eu tô aqui. E aí foi passando o tempo, eu fui vendo que talvez não fosse bem assim, que talvez a arquitetura fosse mais um hobby, aquela coisinha, né? Não seria tão o que eu queria seguir para minha vida. E aí eu parei, raciocinei e falei, não, acho que é isso aqui que eu quero. E aí eu fui para as biológicas. Eu lembro que desde muito, muito pequenininha eu queria trabalhar com animais, mas eu queria ser médica veterinária. E por um tempo eu pensei que eu queria ser cientista, mas eu nem entendi o que era. Eu achava que era uma coisa completamente fora da realidade. Tipo 5 pessoas reunidas numa espécie de cúpula, assim, que resolviam todos os problemas da humanidade. Era tipo isso da minha cabeça, e eu queria ser isso. E aí eu fiz, vou fazer biologia, e aí acabei me identificando com a área. Interesse por ciências, eu acho que nunca foi nenhuma escolha, assim. Desde pequenininha, eu sou aquela criança que... Meus pais compraram uma enciclopédia quando eu tinha, tipo, uns 6, 7 anos de idade, e eu li a enciclopédia inteirinha, chamava O Mundo das Crianças. E eu acho que depois disso aí, assim, eu lia tudo que caía na minha mão, então eu acho que eu estava já meio encaminhada para isso, não ia ter muita alternativa não, eu ia acabar na aula de ciências. A escola tem um papel fundamental em determinar o interesse das meninas em disciplinas como ciências e matemática, como também tem grandes responsabilidades no processo de formação de futuros cidadãos e cidadãs. Eu me lembro que eu sempre soube, assim, no meu período escolar, né, que a minha área era a área de exatas, mas eu não tinha noção, assim, muito do que seria. Até que quando eu cheguei no ensino médio, teve um professor de química que me marcou bastante e, de certa forma, me incentivou, né, a escolher química. E na época era um curso que estava muito, vamos dizer assim, em alta, que era a química do petróleo, e eu fiz.
Mas aí depois, enfim, o mercado de trabalho, a situação de trabalho mesmo do curso me levou a seguir a carreira da docência, né? Então aí eu fiz o reingresso para a licenciatura. Mas eu sempre gostei muito da área de ciências naturais, química, física, até mesmo matemática, então eu sempre soube que eu queria essa área. Então foi mais ou menos assim que eu escolhi o meu curso. Essa pergunta de como eu me interessei, ela é muito ampla, diria assim, porque quando eu era mais nova, desde o 6º ano, 7º, por aí, eu tinha uma professora que ela me inspirava bastante, que é a professora Ia. Então, eu sempre fui muito apaixonada por essa coisa da natureza mesmo, planta, bicho, então eu queria me aprofundar. E daí, ela me incentivava muito a fazer o curso de Ciências Biológicas, e eu fiz, nossa, eu quero muito ser como ela. E daí, até que no ensino médio, eu encontrei também o professor Aldo, que também foi um pilar fortíssimo, que me apoiou muito, que inclusive ele é o técnico daqui do Laboratório de Plastinação, então ele me incentivava muito também. Então, essa paixão, ela foi só aumentando, então foi tipo... Sempre fui muito decidida que eu queria ciências biológicas, não teve outro curso assim que fizesse meus olhos brilhar. Esse período de que ela me incentivava foi importante porque eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, tipo assim, enquanto a gente estava estudando o básico das plantas e afins, eu já estava naqueles livros do ensino médio dizendo que dizer, professora, é isso, 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 e ela me chamava de Ana, né? Meu nome é Ana Beatriz, ela, calma, Ana, você ainda vai chegar lá. Mas, tipo, de um modo que ela não fizesse com que eu perdesse esse brilho. Então, essa postura dela, desse incentivo e essa inspiração dela também foi muito importante para mim. Geralmente, alguns familiares, tios e tias, porque com relação aos meus pais, eles sempre foram muito abertos em questão de, tipo, essa escolha, então tudo bem, a gente vai respeitar isso. Então, mas sempre tem um tio ou uma tia que olha assim, nossa, por que você não faz medicina? Mas eu não quero fazer medicina, minha escolha era ciências biológicas. Se eu quisesse medicina, eu tinha estudado para medicina e estava tentando, ou eu teria ingressado no curso. Mas, basicamente é isso. Então, tipo, o preconceito, assim, que aconteceu foi mais nesse sentido, sabe? De, tipo, as pessoas não entenderem minha escolha. Mas mais pessoas de fora, o que não me importava muito, já que quem era importante para mim, quem é importante para mim é os meus pais. Eu imaginava encontrar mais pessoas da escola pública, mais pessoas negras também. E o que eu me deparei de início foi que boa parte das pessoas que ocupam, querendo ou não, a universidade são pessoas que possuem boas condições e que conseguem se sustentar. O que não é o meu caso, por exemplo, porque de início, quando eu ainda não tinha a bolsa, né, de iniciação científica, eu tinha que trabalhar por fora para me manter na universidade, mesmo ainda morando com meus pais. Então, isso, querendo ou não, era uma realidade que era diferente do pessoal da minha turma, que possuía uma estrutura melhor. Quando eu comecei a me interessar pelo curso de Física foi após ter feito a Olimpíada Brasileira de Astronomia durante o meu ensino médio. No 2º ano do ensino médio eu fiz essa prova e eu fiquei um pouco triste quando eu fiz essa prova porque eu não sabia algumas perguntas básicas sobre planetas. Então, quando eu cheguei em casa, eu perguntei à minha mãe, qual é o planeta mais próximo ao Sol? E ela não soube me responder. Então eu fiquei muito triste porque eu já estava no ensino médio e eu não sabia responder essas perguntas que eram mais básicas. Então a partir daí eu comecei a estudar sobre planetas. E aí, para entender sobre planetas, eu precisava entender sobre física. Então a partir daí eu comecei a estudar física e me interessei muito pela área e acabei seguindo ela para a graduação. A escolha pela carreira científica não decorre de uma motivação isolada, mas emerge de um conjunto complexo de influências sociais, familiares, escolares e institucionais, que moldam trajetórias e perspectivas ao longo do tempo. Chegar à universidade é uma conquista que muitas mulheres elencam como a realização de um sonho. Ao longo de várias décadas passadas, as mulheres eram proibidas de acessar a educação formal. Atualmente, somos a maioria no ensino superior e pós-graduação. Entretanto, à medida que se avança os níveis de graduação, a proporção de mulheres cai drasticamente no nível de pesquisadoras. Esse fenômeno é descrito pelo conceito de duto furado, que ilustra como as mulheres vão evadindo progressivamente a carreira científica em diferentes
estágios, desde a graduação até o pós-doutorado, e os cargos de liderança, mesmo após terem ingressado e se qualificado nas etapas iniciais. A participação das mulheres na ciência é menor que a dos homens em posições de poder, em cargos de liderança e de tomada de decisão. Na UFRN, essa realidade é percebida pela quantidade majoritária de docentes do gênero masculino que ocupam os cargos de gestão. Que realmente o universo feminino é muito restrito. E isso é uma coisa que me trouxe incômodo, sabe? Não que eu fosse tratado de uma forma diferenciada ou inferior, não. Mas você perceber que você está sozinha numa reunião com 10 homens, para mim isso me incomoda. Me incomoda porque eu fico pensando que precisariam ter mais mulheres nesses lugares, né? E como é difícil as mulheres chegarem ali. A subrepresentação da mulher cientista pode gerar em outras meninas uma sensação de não pertencimento, por ter como imagem de cientista o homem branco que faz ciência sozinho. Eu mesma, às vezes, eu não me reconheço como pesquisadora científica, justamente pela imagem tão forte e atrelada que colocada na nossa cabeça, que pesquisador cientista sempre é homem. Então, o fato de, sei lá, eu e se projetar com outras meninas aqui, que às vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo ciência também, e a imagem de um cientista também pode ser a nossa. A gente tá tão acostumado a ver homens fazendo ciência e tão impregnado na gente no jeito que muitas vezes quando a gente vai ler um artigo ou se referir a um artigo, muitas vezes são de autoras e muitas vezes a gente se refere a quem está fazendo o artigo como ele, o autor. A gente, sempre fala como se fosse um homem que estivesse fazendo aquele trabalho, assim, que na verdade são muitas mulheres fazendo aquilo. E eu acho que é importante, sempre que a gente vê uma mulher usar o trabalho de uma mulher, ressaltar que é uma mulher, ela fez, ela encontrou. Eu sinto que muitas vezes, assim, sempre teve histórias no passado que era muito comum, você ter mulheres trabalhando, fazendo pesquisa, mas sempre quem levava o crédito eram homens das equipes. E eu acho que isso é algo que, embora menos, ainda acontece hoje em dia. Discursos que desvalorizam as escolhas profissionais das mulheres configuram-se como fatores adicionais de desestímulos à sua permanência e progressão na carreira acadêmica, especialmente na área das ciências. A gente estava no mestrado e aí a gente foi para um congresso de bioquímica e biologia molecular, que foi o mestrado que eu estou fazendo, finalizando. E aí fui em Alagoas. E aí eu estava super nervosa para apresentar um projeto, porque era um evento muito grande, com vários outros estados que estavam vindo participar. E a gente fica nervosa, né? Assim, eu me garantindo que eu tinha feito, mas, claro, dá aquele nervoso. E aí apresentei, para pesquisadores extremamente renomados, e eu fiquei muito nervosa, mas desenrolei. E aí acabou que eu ganhei o prêmio de biotecnologia lá no congresso. E aí, naquela hora, eu super feliz, já todo mundo, parabéns, não sei o que. Aí chegou uma pessoa e falou assim, mas a gente sabe, né, que você teve que ter dado em cima de alguém pra eu poder ganhar esse prêmio. E isso, assim, me deixou muito triste, porque enquanto todo mundo tava, assim, você arrasou, não sei o que, você apresentou muito bem. Vindo de uma pessoa que é uma pessoa importante, me deixou muito triste. E aí, tava uma situação super legal, meu namorado tava lá, torcendo por mim, aí fechou o clima. Porque pode ter sido uma piadinha, mas uma piadinha totalmente assim, sem noção, em um ambiente que não era pra ter tido isso. E aí me deixou muito mal durante o tempo. Assim, poxa, ninguém me levava a sério. Assim, fiz um trabalho incrível e aí tudo se resume ao fato de eu sou um rosto bonito e provavelmente ter dado em cima de alguém, sabe, pra conseguir. Falando de um pouco mais de mestrado, eu nunca presenciei, mas já escutei, né? Muitos, até mesmo alguns professores, quando foram nas aulas iniciais, né, da graduação, tinha um discurso do tipo, deixa eu engravidar daqui a 2 anos, porque senão vai atrapalhar o seu mestrado. E citavam exemplos, né, de mulheres que engravidaram e que precisaram, enfim, percorrer outros caminhos naquele momento. Nunca presenciei essas situações, mas já escutei esses discursos, que de certa forma são discursos que incentivam ainda mais, talvez, as mulheres a não tentarem essa carreira, né?
Então, eu não posso fazer um mestrado, não posso fazer um doutorado porque eu pretendo engravidar daqui 2 anos e eu não vou conseguir terminar. Então, são discursos que às vezes desestimulam, de certa forma, o caminho acadêmico que a gente tenta percorrer. Os comentários direcionados às mulheres também são em relação às suas vestimentas na universidade, muitas vezes questionando se é adequado para tal ambiente, mas sabemos que apenas as mulheres recebem esse tipo de comentário, não é mesmo? Como disse, no meu laboratório não, a galera é muito tranquila, tem muitas mulheres também no meu laboratório, que acho que contribui bastante, a gente sempre brinca que a gente é a força maior, mas sim, outros laboratórios sempre é ligado à forma como eu me visto, sempre há uma piadinha sobre como eu me visto, e às vezes, assim, é muito desesperador, sabe, porque não é você sério por você ser uma pesquisadora, uma jovem pesquisadora, mas sempre tem umas piadas de tipo... como dá pra ver, né? Eu adoro vestir com cropped. Então, mas quando é laboratório, prendo cabelo, boto jaleco, tudo direitinho. Mas quando eu vou fazer alguma visita, né? Pra falar com alguém, tô de cropped. E aí é sempre... Tá trabalhando pelada? Aí chama uma pessoa assim, olha aqui a fulaninha, olha como é que ela vem trabalhar. Então, foram situações que realmente se fosse um cara, eu não teria feito isso, sabe? Não soltaria uma piada dessa com um cara. A dupla ou a tripla jornada é uma realidade marcante para as mulheres nas ciências. A sobrecarga com a pesquisa acadêmica, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos impõe desafios adicionais, exigindo um gerenciamento de tempo e energia que não é cobrado dos pesquisadores masculinos. Muito das mulheres e questiona o fazer profissional de uma forma muito cruel. Porque é como se, obrigatoriamente, uma mulher que é bem-sucedida academicamente, ela é uma péssima mãe. E não é verdade. Mas o que acontece com essa mulher? Geralmente é uma mulher sobrecarregada. Tá? Então eu acho que isso que para mim é mais doloroso de pensar, né? O espaço feminino, ele é conquistado... Tem algumas charges que ilustram isso perfeito, né? Assim, tá? A chegada, um homem e uma mulher, aí você tem todas as habilidades intelectuais, de desempenho, conhecimento, não sei o quê, e aí tem os obstáculos, né? A mulher sempre é uma corrida de obstáculos, o cara é sempre sem método livre. Quando você pensa no outro polo, né? Que é tão cobrado, de constituição de família, etc, etc. Sim, eu acho que é um desafio gigante, porque pensa que nós somos pessoas que temos que trabalhar em sala de aula, em laboratório, com as demandas que a gente tem fora daqui, em casa, porque a gente nunca termina o nosso trabalho aqui, a gente sempre conclui em casa, em fim de semana, etc. E a gente ainda tem casa, marido, filhos, tudo para gerenciar. Por mais que a gente tenha um parceiro que ajude, por mais que a gente tenha, a sobrecarga da mulher é muito diferente. Só a gente vê inclusive a produtividade das mulheres dentro da ciência comparado com a produtividade dos homens cientistas, né? A tendência geralmente é ter uma produtividade mais baixa das mulheres, justamente por causa desse universo que a gente tem fora da universidade. A rede de apoio é fundamental para auxiliar as mulheres na jornada e é especialmente decisiva para aquelas que enfrentam a maternidade durante a formação, funcionando como um elemento chave para dar continuidade à sua trajetória acadêmica. De certa forma, sim, mas eu pensava assim, eu passei, eu me esforcei, eu me dediquei ao Enem, eu não vou desistir por isso, sabe? Aí que tem, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande que... Isso foi muito fundamental para mim não desistir do meu curso, não só por esses obstáculos, mas por todas as situações, né, que a gente sabe que tem no ambiente acadêmico. A rede de apoio é fundamental. Então, se você é um aluno que você tem uma rede de apoio, eu acho que isso contribui para você não desistir, sabe? Mas que de fato esses obstáculos eles influem, principalmente se você for aluno que você não teve uma rede de apoio e for sozinho. E aí você desistir ou você desistir em outro. Mãe acadêmica é muito difícil ela estar sozinha, então eu não estive sozinha, né? Eu tinha um suporte muito grande das avós, né, de Cécile. Então, assim, essa rede de apoio foi indispensável, né? A rede de suporte foi tão robusta, né, tão consistente que realmente não chegou nesse momento, né? Foi desafiador, porque assim, teve
o pós ainda, né? Porque eu terminei o doutorado e emendei no concurso. Na verdade, eu tive que antecipar minha defesa de doutorado para poder fazer parte do concurso, porque senão eu não podia concorrer, né? E aí foi, nossa, na época do concurso, por exemplo, eu não via Cecília, porque eu saía de casa com ela dormindo para deixar na minha mãe ou na minha sogra, voltava para minha casa para passar o dia estudando, ia buscar a Cecília de noite. Quando eu chegava lá, às vezes ela estava dormindo de novo. Então assim, eu entrava em contato com ela, mas ela não sabia que eu estava lá, era mais ou menos isso. Mas a rede de apoio absolutamente presente. Então isso aí é bastante cruel. Que bom que hoje você pode cadastrar no CNPq, por exemplo, no seu Lattes, a licença maternidade. E você tem hoje, isso, meu Deus do céu, é uma batalha que finalmente algo foi feito, né? De você ter uma pontuação diferenciada em concurso que leva em consideração o período da maternidade. Fisiologicamente é uma mudança brutal para a mulher. Reconhecidamente, você tem uma série de pesquisas que você tem uma queda cognitiva. Final da gravidez e pós-parto. Então, como é que você pode cobrar o mesmo desempenho? Por mais que ela tenha uma mega rede de apoio, ela não está no seu pleno funcionamento, porque o organismo está preparado para outra também, naquele momento, né? Então, tem tudo isso. A inserção da licença maternidade no currículo apresenta-se como uma vitória para a luta feminina pela diminuição da desigualdade de gênero, uma vez que permite sinalizar que o espaço entre as produções acadêmicas é devido a esse tempo dedicado à maternidade.